que nós vamos apresentar no bate-papo. E nós esperamos, Narumi e eu, que vocês possam fazer perguntas. Vai. Bom, vamos lá. Conselho da senhora Zuki, esposa de pastor, secretário da Divisão Norte Ásia-Pacífico, quando estiveram no Brasil em 2000, disse para mim: olha, Eliane, se vocês forem ao Japão como missionários, se vocês se estabelecerem lá um dia, aprendam japonês. Bom, esse conselho caiu como água fria, porque eu estava fazendo trabalhos assim para todos os lados, como a gente diz, né? Atuando no ensino superior, atuando nos didáticos, entrando no doutorado, e eu falei, não posso, não tenho condição de aprender japonês agora. E ela disse, aprenda porque as necessidades serão muitas, as demandas também, principalmente os seus filhos vão precisar da sua assessoria em língua japonesa. E eu fiquei meio preocupada com isso. E as demandas iniciais realmente foram inimagináveis. Tudo que aparecia era em japonês. A professora, monitor, diretor, vizinhança, todos falavam em japonês. O comércio, alguns, como era interior, poucos falavam inglês. E aí nós não tínhamos como sobreviver sem falar o japonês. Meu marido respondendo as questões do trabalho, foi realmente bem complicado os primeiros anos. Mas eu tomei uma decisão naquela ocasião, que eu daria prioridade à saúde emocional, à saúde mental dessas crianças de casa e da comunidade brasileira que residia lá. Nós tínhamos, naquela cidade onde eu estava morando, 7.000 brasileiros e mais alguns outros milhares na região. E eles frequentavam, então, uma comunidade cristã. E nós estávamos, então, responsáveis por essa comunidade. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa comunidade, que Japão se mostrou para nós? Vocês estão vendo aí a primeira face desse Japão que se mostrou para nós. Pessoas fazendo pedidos aos seus deuses em pedra. Se você visita Israel hoje, você vê pedras em cima dos túmulos. É praticamente a mesma tradição aqui no Brasil. Há muita pedra, muito granito, não apenas como monumento, como matéria física de monumento, mas também como objeto de culto ou como suporte de escrita para um pedido no contexto espiritual. Eliane, Então, como... você está Sim. compartilhando algum material? Nós não estamos enxergando nada. O PowerPoint? Isso. Vocês não estão vendo? Não. Uai, vamos ver aqui como é que... Agora sim. Seria bom voltar? Faça só rapidinho, não precisa falar, só para a turma ter uma noção. Bom, está aí então. Ok. Esse conselho, então, dessa senhora caiu como um balde de água fria. As demandas eram muitas e o Japão se mostrou muito realmente exótico, não é? Os suportes de escrita, oração, né? De pedidos dos mais diferentes tipos, as entidades superiores vinham em tábua, vinham em pedra, não é? Desde a indumentária, as casas, né, os templos, isso tudo chamava a nossa atenção de modo assim, bem contrastante em relação à cultura ocidental. Por outro lado, o Japão ainda tinha alguns aspectos comuns ao Brasil, por exemplo, a sua veia
agrária, né? Com as plantações de arroz mecanizadas todas, não é? Vocês veem aí uma mulher acertando a ponta de um arrozal, porque a máquina não chega até aquela ponta. Mas você também tem um Japão muito meticuloso, com uma cultura muito detalhista, em que eles chegam a plantar um determinado tipo de flor numa montanha inteira. Você não encontra outra cor, né? Vocês podem ver aí uma visitação em massa de praticamente japoneses, um ou outro turista, numa montanha, embaixo canola e lá em cima uma planta que parece violeta, né? Amor perfeito. Então, essa meticulosidade que o japonês tem, esse regramento de fazer florir naquele dia, naquele final de semana, naquela temperatura, tudo ao mesmo tempo, isso passa para outros contextos, por exemplo, das artes. Você vê nos metrôs, você vê nas estações de trem, você vê nos outdoors, uma sofisticação artística muito grande. Por exemplo, vitrais, não apenas estáticos, mas dinâmicos, com as mais diferentes formas e motivos e padrões, desde o abstracionismo, né, até essas outras tradições que a gente já conhece de roupa, de modos de ser e de estar. Se, por um lado, na parte tecnológica, Japão se mostra muito artístico, as informações, por exemplo, numa caminhada, numa montanha, elas estão também com aspectos estéticos muito refinados. Você vê, não sei se dá para ver, a estilização de dois picos, e o primeiro traço na diagonal à esquerda, ele está amarelo. Não é? Quer dizer, você ao caminhar, no passo 5, você já atingiu esse trecho da montanha, o trecho que está pintado de amarelo. E toda ela é sinalizada. Então, isso mostra para você quão sério eles levam das artes associada a uma informação, que para nós seria meio que banal, não é? O Japão tem, ali em Tóquio, a grande Baía de Tóquio, né? E o trajeto de uma ponta a outra dá aproximadamente 25 quilômetros. Lá pelo quilômetro 10, 11, você tem uma construção feita no mar, ali no meio do mar, e para separar o lado de estrada aberta, como é esse lado, do lado de túnel, 15 quilômetros de um lado, 10 quilômetros do outro, eles fizeram uma construção no mar. Uma grande engenharia, né, com muitos recursos aí tecnológicos envolvidos, que mostra uma dimensão do que eles são capazes de fazer. Né? E ali há um ponto turístico de parada de ônibus, de pessoas, um shopping, etc., no meio do mar. Bom, se por um lado essa realidade tecnológica, artística, né, de regramento, de detalhamento se mostrou a nós, e a realidade linguística? Já que a senhora Suzuki recomendou que nós aprendêssemos japonês. Bom, a realidade foi muito mais dura, porque, como vocês podem ver no inário adventista, vocês têm aí uma estrofe em japonês, uma segunda estrofe em espanhol, depois uma em português, outra em coreano, outra em chinês, não é? A japonesa está por último. Então, essa realidade multicultural, multilinguística, ela se mostra a nós como um grande desafio. Por quê? Porque o Genji, meu esposo, ele vem como departamental para atender os estrangeiros e pastor distrital. Então, nós tínhamos membros, né, amigos conhecidos, falando o espanhol, o inglês, o tagalo, na verdade um taglish, né, que é uma mistura do tagalo com o inglês, o indonesiano
e muitas outras línguas, que a gente põe um etc. aí para não demorar muito. Nós, como eu disse, assumimos a criação e o estabelecimento de um centro de influência, o Centro Cristão Tokai, que hoje está sob a direção de um pastor aspirante, o pastor Jean. E nós estamos agora em Tóquio, cuidando da Igreja Internacional de Tóquio, em Harajuku, a área mais central de Tóquio, da capital, e esta é a igreja no subsolo, porque a parte de cima para os japoneses. Nós estamos atendendo também os internacionais em Yokohama, uma cidade vizinha da grande metrópole, né? E com demandas de tradução, de interpretação, atendendo filipinos, né? Com muitos desafios de fazer programação de Natal num dos maiores parques aqui, o Yoyogi Park, às vésperas do Natal, com uma performance não apenas musical, mas artística da regente, que é japonesa e consegue cantar e desenhar ao mesmo tempo, eles são muito múltiplos, isso é ensinado desde criança, você toca algum instrumento, a escola pública ensina muito bem, flauta, harmônica, e vai. E você tem também a comunidade dos evangélicos. Essa é uma comunidade que nos recebe de braços abertos aos domingos, com um desafio linguístico também. O responsável é um senhor brasileiro, descendente de japoneses, casado com uma brasileira que não entende japonês, precisa da tradução dele, mas ele prega para mulheres japonesas em japonês. Olha o desafio. Né? E estamos lá como brasileiros ajudando também, pregando em japonês. E o Centro Cristão Tokai, que também antes da pandemia recebeu coportores japoneses, precisa ter a ajuda de senhoras que falam o japonês com pessoas que falam português e espanhol para dar atendimento a coportores japoneses. Esse foi o grande desafio nosso, né? Hoje nós continuamos com as aulas de culinária em espanhol, em português, traduzidas para o inglês e agora para o japonês, né? Com esse tipo de público bem misto, né? Estamos abrindo uma frente, uma filial da Sociedade Criacionista Brasileira e também estamos com o MUT, que é a frente da Conferência Geral para Plantio de Igrejas, tá? Aqui estão os coordenadores e o Dr. Rui Vieira, pai e filho, dando a largada desse grande desafio de criarmos um centro, uma sociedade criacionista internacional, bilíngue, trilingue, quatrilíngue aqui no Japão. Nem vamos comentar sobre isso, mas é necessário, é mais que urgente, né? Esta outra demanda. E, ao mesmo tempo, fazemos faxina de igreja, fazemos faxina das dependências de várias igrejas, dos jardins, não é? Aí você fica pensando, nossa, uma pessoa que tem mestrado, que foi professora, não é? Escreve material didático, ser faxineira? Exatamente, a gente faz de tudo aqui, certo? A gente planta, a gente colhe, a gente semeia, não é? Sementes, a gente faz de tudo. Aqui vocês estão vendo a Igreja Internacional de Yokohama recebendo a visita de um colaborador nosso brasileiro para plantar árvores frutíferas pelo método do anjo, né? E ao lado, a Nami, a minha segunda filha, dando assessoria a uma editora não adventista, se eu não me engano, europeia ou americana, mas na parte do inglês, porque a autora adventista japonesa que fez uma pesquisa sobre a tradução da Bíblia literária para o japonês está doente, não pode tirar as dúvidas, então a minha segunda filha ajuda a tirar as dúvidas da editora em relação ao inglês, porque é uma publicação em inglês.
Bom, e no voluntariado, que demandas de gêneros contextualizados nós atendemos? Nós atendemos contação de histórias, criação de conteúdo em inglês, em espanhol, em português. Agora, mais recentemente, o teatro de luz. Aí as alunas de pedagogia, de artes vão gostar bastante. Mesmo as de tradutor e intérprete, nós estamos precisando de vozes, de gente que fale, de gente que faça essa performance em português, em espanhol e em inglês. Está aí aberto o caminho para a missão para vocês, tá? Nos ajudarem aqui com voluntariado. E também tínhamos que pôr no ar, e ainda temos que pôr no ar, esses conteúdos todos. Meu filho começou a me ajudar a identificar os ingredientes de uma receita em japonês. E agora nós estamos recebendo a ajuda para Kamishibai também, né? Contação de história por uma tradição japonesa. A pedagogia vai gostar também bastante do Kamishibai. Já tem gente ali em São Paulo do Bunka, da Sociedade de Cultura da Liberdade, fazendo Kamishibai, tá? É uma técnica muito interessante que eu vou depois, oportunamente, explicar a vocês. E temos feito traduções muito inesperadas, como as traduções de envelopes de sementes, né, que às vezes vem em chinês, vem em coreano, vem em japonês, e a legendagem de tabuletas com nome científico em inglês, no verso, e em japonês. E a demanda do português? Bom, com a conversão de uma descendente de japoneses, muito ativa na parte da culinária e da adaptação de receitas, nós então passamos a fazer receitas, a dar cursos e a produzir conteúdo. Com a ajuda da horta, fizemos uma grande horta no Tokai, em terreno emprestado, trouxemos médicos, Dr. James Volter veio dar palestras aqui ao longo de um mês, trouxemos também em parceria com os Estados Unidos, um médico mexicano, professor também, justamente por quê? Porque nós temos crianças e famílias que falam português ou que são bilíngues, mas cujos filhos têm dificuldade de entender ou português ou japonês. Então, nós temos que atender essas duas características de famílias, as que vieram mais recentemente e não estão integradas, e as que estão há 20 anos ou mais, cujos filhos falam fluentemente o japonês e precisam aprender o português ou o espanhol. Em relação às mídias, a pandemia fez com que nós tivéssemos um mini laboratório, né, um mini local de transmissão em casa. Tivemos que aprender o OBS, a fazer transmissão, tudo em família. Nós não tínhamos praticamente gente nos ajudando, a não ser os técnicos que vinham eventualmente nos dar algum suporte. E produção também de conteúdo. Além da rede de apoio com equipe multidisciplinar. Fizemos o grupo de perspectiva saudável em 3 modalidades, modalidade de atendimento aos domingos, com curso palestra, né? E o curso com investimento, aí bem a um valor bem popular, para atender os desafios na área da psicologia, da psicoterapia, tanto para adultos, mulheres, líderes, não adventistas e adolescentes, com esse outro projeto também bem interessante da Patrícia Estrela em Curitiba. Tudo online. Foi um grande desafio manter toda essa estrutura ao longo de 3 meses de pandemia. E foi isso que sustentou, né, muitas famílias. Fizemos também parceria com um psicólogo dos Estados Unidos, né, dando também atendimento para nós e palestras. E hoje, quase que como uma herança do meu pai, eu trabalho com horta voluntariamente aqui em casa, na igreja de Yokohama, e aqui é Okayama, não é? Fazendo mudas, doando mudas para quem passa na rua, para membros, para interessados, identificando farinhas, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
E qual é a demanda do espanhol? A demanda do espanhol também é criação de conteúdo, é contação de história, é curso de culinária, aula de culinária, eventualmente tradução de algum conteúdo dos nossos livros. Esse é um livro produzido pela Safeliz, e daí a gente tira os conteúdos para orientar os nossos membros, ou por WhatsApp ou pessoalmente. Fizemos GPS em espanhol também, temos atendimento nas igrejas para empréstimo de livros para crianças, para adultos e para na área também da horta. Então, na verdade, nós estamos aqui, pessoal, para aprender diferentes linguagens, não apenas o japonês, o que eu não domino até hoje. Na verdade, eu terceirizei a aprendizagem do japonês para os meus filhos mais novos. Hoje, eu atendo toda essa logística de modo voluntário. Bom, que outras habilidades nós temos aprendido? O desenvolvimento de técnicas para ler rótulo em línguas que vocês nem imaginam, justamente para adquirirmos os produtos para as nossas receitas. Então, uma farinha de mandioca, por exemplo, ela vai vir escrita no rótulo como gari, ou alguma coisa como yan, que é a farinha de inhame, tá? E por aí vai. Então, Bertalha, por exemplo, não vem escrito Bertalha, o nome é completamente diferente, tá? Então, nós temos esses desafios para vencer. E nós, recentemente, levamos para lá pessoas daqui que não sabiam, lá para o bairro dos nepaleses e indianos, pessoas daqui que não tinham descoberto isso ainda, certo? Bom, e como é que tem sido a nossa capacitação em termos de leitura, compreensão e produção de textos ou de imagem? Vendo exposições em diferentes museus, e aqui museus nós temos as centenas, os mais diferentes. Recentemente assistimos a um vídeo, a um filme no arquivo de imagem e som aqui de Tóquio, um filme italiano, e também temos visto, né, como este monumento aí, algumas tradições que já estão no Brasil, né? Aqueles 3 macaquinhos que não falam, um não fala, o outro não ouve e o outro não vê. Na verdade, é a herança japonesa de um provérbio, né? Não falar o mal, não ouvir o mal e não ver o que é mal. Né? Isso está num santuário, numa das províncias aqui. E isso é possível ter hoje em forma de ícones, né? E temos também usado massas, né? Massinhas de modelar, eles têm vários tipos aqui, que secam na hora, a base de fibra, a base de papel, para os mais diferentes tipos. Os pedagogos aí vão amar poder experimentar essas massinhas para as mais diferentes funções. Nós inventamos aí um camelo, não tridimensional ainda, mas justamente para a gente poder contar histórias. Narumi vai entrar agora, eu preciso que ela tenha o host agora, para poder dar um depoimento, já que ela e o meu marido, o pai, fizeram uma pesquisa sobre mangá. O mangá como uma ferramenta de evangelismo, não é? Nos dias de hoje. E 4 anos depois, 5 anos depois, a União Japonesa leva avante e torna realidade este projeto. Mas ela não vai falar exatamente do mangá por falta de tempo, ela vai falar das artes em geral. Quem quiser tomar conhecimento desse projeto, pode abrir no Instagram este endereço e ver mais alguma coisa. Eu preciso que você saia, tá? Vou fazer então a Narumi co-host. Eu acho que tio, você precisa só compartilhar, possibilitar o compartilhamento de tela para mim.
Deixa eu só ver aqui que tem muita gente. Estou procurando você. Ok. Enquanto isso, se alguém já tiver alguma pergunta, vai anotando aí em torno do que eu falei. Eu falei um pouco rápido, mas é para dar tempo da Narumi falar. Narumi já estava estudando inglês nos Estados Unidos, fazendo high school, quando fomos chamados para o Japão. Então, ela não veio conosco dentro do contexto de família pastoral. Oficialmente, a documentação dela chegou depois, e ela veio 3 anos depois, né? 3 anos depois, aproximadamente. A segunda filha fez o 9º ano aqui no Colégio Interno de Hiroshima. E os menores vieram com 5 anos e meio e 7 anos e meio, respectivamente. Aí o último, o caçula, com 5 anos e meio, e o terceiro com 7 anos e meio. Ok, então eu vou começar. Dá para ver os slides? Dá, ok. Dá para me ouvir, né? Ok. Eu vou me apresentar só rapidamente para vocês terem uma ideia de quem está falando. Eu sou a Narumi, a filha mais velha da professora Eliane, sobrinha do professor Helder, e eu cursei artes visuais na Temple University Japan Campus, é uma universidade americana aqui em Tóquio, e agora eu estou trabalhando com design editorial para uma revista publicada em inglês aqui no Japão, chamada Metropolis Magazine Japan. Ok. Próximo. Ok, então uma coisa que me fascinou muito aqui no Japão, que a minha mãe já começou explicando, é o fato de tudo ser e ter design. Então, todos os elementos da vida aqui no Japão, eles incorporam design, desde arquitetura, né, de utensílios domésticos, a arquitetura de grandes prédios, né, esse aqui é um dos estádios que foram construídos para as Olimpíadas, até objetos menores, né, livros. Aqui no canto esquerdo da tela a gente tem uma livraria, que, como vocês podem ver, né, o design dela foi todo pensado para expor os livros, né, da melhor maneira. Então, esse aspecto aqui do Japão, né, de tudo levar esse pensamento artístico, me impressionou muito, mas especialmente nas embalagens, né? Aqui, não sei se vocês conhecem, essa é uma bebida muito popular aqui no Japão, chamada Calpis, e a sacada deles foi de utilizar a, a garrafa de plástico para poder mostrar ilustrações de formas diferentes, né? Então, aqui, quando a garrafa está cheia de bebida, você vê somente o lado frontal da garrafa, mas quando você bebe todo o líquido, você vê uma ilustração no fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Talvez esteja um pouquinho difícil de ver, mas aqui é a parte da frente, né, da garrafa, e na parte de trás tem uma ilustração que complementa a ilustração da frente, né? É uma sacada que eu achei muito interessante. Outro design de produto que eu gosto bastante é desse chiclete, né? O meu chiclete favorito. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, está escrito Clube do Origami. Então, eles utilizam a embalagem de papel do chiclete como papel de origami, né? Aquele papel de dobradura. Então, você pode cortar, fazer um quadrado com esse papel do chiclete e dobrar ele, né? Utilizar ele para fazer um pequeno origami, né? Isso na embalagem do chiclete. Eu achei isso, assim, super fantástico e eu mesmo brinco com isso de vez em quando, né? E o meu foco aqui no Japão não foi tanto em design de produto ou arquitetura, mas foi design editorial, né? Que seria o design de revistas, de publicações de livros e também digitais, né? Versão digital. Então, aqui eu estou mostrando algumas
alguns exemplos, né, de designs que você pode ver no dia a dia aqui no Japão. No canto esquerdo, a gente tem alguns pôsteres que a gente pode ver no metrô, explicando aos passageiros, né, como ter uma convivência melhor no metrô, né? E aqui eu sempre guardo pôsteres, né, de exibições que acontecem, porque o design delas é muito interessante, né? Só aqui para mostrar rapidinho. Ok, então, por causa desse meu interesse em design editorial, eu fiz estágios em várias revistas. Essa aqui é uma revista japonesa, a IDEA. Ela já publica desde 1953 e eles trabalham com tipografia e design gráfico do mundo todo e também do Japão. E depois eu fiz estágio nessas duas outras revistas que publicam em inglês para o público estrangeiro aqui do Japão, falando mais sobre a cultura japonesa, né? Introduzindo a cultura japonesa. E então eu passei a incorporar tudo aquilo que aprendi na faculdade, na sala de aula, para esses estágios, né? Essas revistas. Então, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre literatura japonesa e eu acabei escrevendo para uma dessas revistas sobre escritoras japonesas, né? Eu entrevistei também uma professora de design gráfico. Aqui é outra matéria, outro artigo em literatura japonesa que eu fiz. Então, eu gostava muito de puxar assuntos que eu aprendia na sala de aula e tornar em conteúdo. E falando em produção de conteúdo, com a pandemia, o consumo de conteúdo, especialmente online, aumentou muito, né? Já é muito procurado. E a gente vê isso, né? Não só nos serviços de streaming, né? O Netflix, famoso Netflix, HBO, Amazon Prime, mas como também em outras plataformas, né? E também aumentou a criação de conteúdo online, né? Redes sociais como Instagram e TikTok estão bombando, né? A gente vê muitos vídeos, muitas fotos, né? Mais e mais pessoas estão aderindo a essas plataformas. Como também outras plataformas digitais como, né, o YouTube, plataformas de curso online como a Masterclass, a Coursera. E não só aumentou a criação de conteúdo, mas como também as ferramentas para a criação de conteúdo. Então, existem muitas ferramentas, como o mais famoso é o Canva, né, que você pode utilizar para criar conteúdo. E esse aqui são alguns outros exemplos que eu dei. Mas o meu interesse pessoal era realmente em criar conteúdo próprio, não para as revistas nas quais eu fiz estágio, mas eu queria fazer algo próprio. E um dos canais que eu comecei a utilizar foram os zines, né? Aqui no Japão, o zine, para quem não sabe, é uma pequena revista, né? Vem da palavra magazine, em inglês, né? Zine, magazine, ou fanzine, revista de fãs, né? Então, aqui no Japão é muito forte essa produção de zines, são revistas de publicação própria, que você mesma faz o design, você mesmo publica, né? Então, estou aqui mostrando aqui alguns exemplos. Aqui é uma zine da minha faculdade, e aqui é de um professor mesmo. E eu comecei a produzir as minhas próprias zines, porque eu tinha muito interesse e tive muito contato com essa forma de criar conteúdo, né? Aqui eu estou mostrando uma das feiras de livros que eles também vendem muitos zines, né? E foi o meu primeiro contato com essa forma de publicação. E eu comecei a fazer os meus próprios, né? Aqui eu vou mostrar um zine que eu fiz sobre objetos do cotidiano brasileiro, né? Aqui é um filtro de barro, aqui são os abridores de coco. Outro zine que eu fiz foram sobre poemas concretos, né? Poemas visuais, que você utiliza da forma as palavras. Aqui eu fiz a tradução, né? Meus colegas me ajudaram com a tradução para o japonês. E se vocês quiserem olhar um pouquinho com mais calma, vocês podem ir no meu site,
deixei esses zines lá para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. O link está logo abaixo. Então, eu queria só terminar essa apresentação falando que vocês também podem criar conteúdo, né? Entrar nessa onda, já é tendência, né? De criação de conteúdo. E existem muitas plataformas que vocês podem utilizar para aprender, né? Como utilizar o conhecimento que vocês aprenderam na sala de aula e tornar em conteúdo, né? Um deles que eu sugiro é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que dá vários cursos online e webinars de graça que vocês podem participar, né? Se vocês forem na página deles de eventos, vocês podem participar de vários workshops de graça. E a Doméstica, que também tem vários cursos, principalmente na área criativa, para vocês adquirirem, né, essas ferramentas. E uma dica minha, né, por onde começar? É fazendo algo que você tenha interesse, ou fazendo algo que você tenha motivação para aprender e aprimorar. Uma fórmula que eu gosto muito de lembrar todo dia é que a sua performance é uma soma, é uma multiplicação da habilidade. Habilidade com H, desculpa, eu estou pensando em inglês aqui. Habilidade vezes motivação, né? Então, para você poder ter uma performance ótimo, como é que é? Ótimo. Ótima. Você tem que multiplicar a sua motivação, né? O seu interesse pelo assunto, mais a sua habilidade. Se você não tem motivação, você não tem interesse, então você não consegue criar nada, né? Então, eu deixo aí o meu site, o meu Instagram, se alguém quiser depois trocar uma ideia. E agora eu vou passar para minha mãe de novo. Obrigada. Bom, desculpem a pressa aqui, mas nós temos, acho que 1 minuto agora, e nós tínhamos poucos slides agora, só para mostrar, eu vou sugerir que vocês olhem esse material. É de um artista cristão, adventista. Ele disponibiliza o download das imagens para vocês usarem aí nas aulas, nos planejamentos, vocês que estão precisando de personagens bíblicos, você pode imprimir, recortar e plastificar. Dá para fazer mural, dá para fazer o que você quiser a partir do download, tá? São lindas as ilustrações, estão aí para vocês, tá? O endereço e o depoimento da Narumi já foi, aí tem uma foto dela no laboratório da faculdade, fazendo cartazes também. E uma realidade que eu gostaria de mostrar para vocês e que talvez a televisão brasileira ainda não falou, não descobriu, porque o repórter não convive como pai de criança, é que as crianças realmente aprendem, como eu já disse, instrumentos musicais, a pular corda das mais diferentes modalidades, e tem apresentações no dia da reunião de pais e mestres, apresentações do que aprenderam efetivamente, sem a professora ficar dizendo, vai lá, fala isso. Eles estão treinados, falam em poucos minutos, um na sequência do outro, é impressionante. E, mais recentemente, agora no 6º ano, o Naoki participou, ele caiu de paraquedas em Tóquio, último ano dele do 1º ciclo. Só estudaria 1 ano nessa escola e depois iria para o internato. Em 1 ano, ele entrou na banda, em 3 meses estava tocando o bombardino. É impressionante a eficiência, e a professora é capaz de ensinar um novo instrumento em pouco tempo, com a disciplina que eles têm, todos os alunos, e vocês estão vendo aí, 2 turmas de 6ª série, todos tocam na banda. Outra questão que me impressionou bastante foi a questão da cenografia. Teatro bem tradicional, O Gato que Queria Ser Homem, é uma escola pública, tá? Todos os alunos do 6º ano fizeram alguma parte na peça. Impressionante.
gato, só tinha um na peça, mas acho que 7 alunos foram gato, né? Com a indumentária, a roupa costurada em casa ou, enfim, adaptada. E essa escola pública japonesa é capaz de, na pandemia, entregar um notebook para uma criança, de modo, obviamente, emprestado, e a criança tem acesso, então, a todas as aulas, eles criam conteúdo também em grupo, efetivamente. E aquela senhora que deu aquele conselho lá atrás, em 2013, encontrou-se conosco 8 anos depois, já com todos eles grandes, né? Perguntando se eu aprendi o japonês. Mas ela disse que realmente a decisão por manter a família unida, manter a sanidade mental, diríamos, né? E a alegria, e optar por um atendimento pessoal em casa é realmente uma decisão das mais sábias. E a terceirização da língua japonesa, então, aconteceu para os 3 mais novos. Narumi está aprendendo japonês, e eu gostaria de ler com vocês Efésios 4:11. O que diz lá? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, temos vários talentos que vocês possam usar, esses talentos que Deus deu a você na missão, porque a missão é carente de todos eles. Obrigada. Nós é que Aberta a perguntas, agradecemos. se tiver tempo. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Aqui as expressões são de aprendizado, de felicidade ou de espanto, alguma coisa nessa direção. Não vi nada ainda na área de perguntas. Não sei se os auditórios da pedagogia, auditório de letras, fiquem à vontade. Nós já estamos com o tempo bem corrido aqui. Indo aqui no auditório? Oi? Ok, tá ótimo. Está ouvindo? Sim, nós tivemos problema no começo para iniciar, pedimos desculpa, professora Eliane, parabéns, que riqueza, não é, alunos? O pessoal aqui do auditório gostou muito, que, olha, esse compartilhamento da cultura no Japão, das suas mais variadas formas, eles conseguiram em pouco tempo, ela, Eliane e sua filha, em pouco tempo, passar tanta coisa interessante para a gente. Parabéns, o engajamento de vocês com as pessoas é incrível. Narumi, parabéns pela criatividade, por usar seus talentos aí nessa juventude tão linda para aprender coisas tão interessantes. Então, é só agradecimento mesmo, professor Helder, por ter trazido a Eliane, sua irmã. Nós ficamos encantados com todo o relato dela. Eu tenho acompanhado pelo Facebook também, vocês podem procurar. Eliane Hosokawa tem ali muitas fotos dos projetos, o envolvimento dos filhos deles. É muito lindo o que eles fazem, gente, um exemplo. Parabéns, que Deus continue abençoando. Só uma frasezinha curta aqui. Saudades de vocês, Eliane, que família abençoada, incluindo o professor Helder também na sua família. Queremos bis. Isso mesmo, queremos de novo. Vamos ver se no segundo semestre a gente faz uma recapitulação, né? Porque deve ter dado um trabalho enorme fazer esses slides todos, né? Eu imaginava que ele viria só para falar, sem ficar aí se estressando tanto com... Mas é bom porque você acaba fazendo um histórico da família nos últimos 7 anos, né? Mas foi gravado e a gente pode depois pensar numa forma de disponibilidade. Se houver interesse, Nami pode dar uma contribuição da experiência dela, assessorando essa editora, ainda que não tenha escrito o projeto, a mulher está hospitalizada, ela está fazendo esse papel meio de intérprete e mediadora. E a Narumi também. Agora ela sai correndo, porque hoje ela fecha a edição da revista. Okay. Mas ainda é importante que vocês falem sobre educação japonesa, porque vocês só deram assim uma palhinha em 2 ou 3 slides, né? Então vamos pensar aí no segundo semestre.
Eliane, eu vou pedir para você nos despedir em oração, já agradecendo muito a sua disponibilidade, porque hoje é sexta-feira e todo o preparo de sábado está para começar aí já, né? Professora, E temos perdão, a professora Denise está mandando um abraço para a Narumi, porque foi professora dela, né, Denise? Então, sim, ela já foi, mas agradece sim, ela está agradecendo da escada. Ela tem que fechar a edição de uma revista hoje. tá bom, Eliane, obrigada pelo empenho de vocês, tá? Que Deus abençoe. Amém? Nós todos na missão juntos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Estamos aqui porque reconhecemos que Tu és Deus em Israel, vela por nós e nos dá condição de sermos ainda instrumentos em Tuas mãos. Estamos aqui porque esses jovens alunos, ou mesmo quem está fazendo uma segunda graduação, estão aqui para trocar suas experiências, para talvez entender um pouquinho do que é uma missão no exterior, que eles possam acessar o voluntariado no site da Conferência Geral e ver que lá tem muitas oportunidades, e que essas oportunidades, se agarradas e se buriladas com o amor pelo próximo, sendo sal e sendo luz, só haverá resultados em bênçãos. Que eles aceitem o voluntariado como proposta de vida, como estilo de vida, e que saibamos ministrar aos outros aquilo que anjos gostariam de ministrar. Que o Senhor nos receba neste dia de preparação já com a tua destra fiel, com a tua sabedoria, e que possamos chegar aos nossos destinos protegidos, amparados, com essa motivação de sermos sempre voluntários e bênção aos outros. É o que pedimos, é o que agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Palmas. Muito o auditório obrigado. aplaudindo aqui, professora Eliane. Gostaram muito. Muito obrigado a todos. Um bom restante de aulas e um bom final de semana e bom sábado para todos.